Boa tarde, professora Aparecida. Hoje vamos trabalhar a função metalinguística. Veja, estamos trabalhando o texto informativo, não é? A notícia e reportagem. Na notícia, há uma função da linguagem que predomina. É a função referencial. Aí vai pedir assim, por que na notícia há o predomínio da função referencial? Aí a explicação é que a função referencial ela tem a finalidade de informar, tá? Então, toda vez que você lê alguma coisa e ali informa, a função que predomina é a referencial. Mas o texto jornalístico é muito comum, assim, ter fotos, não é? A foto, ela é bem presente na notícia, não é? Na notícia, tanto na notícia como na reportagem. Aí vem uma foto ali. Logo abaixo da foto vem uma legenda explicando a foto. Então, aquela explicação, aquele pequeno texto abaixo da foto, ali é uma função metalinguística da linguagem. Ela tem a finalidade de esclarecer, de explicar. Tá? Veja, o que predomina no texto é a informação, é a referencial. Porém, também na notícia há a presença da função metalinguística com a finalidade de esclarecer uma foto, um gráfico, uma figura, tá? Um símbolo. Também no texto, às vezes aparece uma palavra assim mais difícil, e aí o jornalista ele procura explicar esse termo, esclarecer para o leitor, para tornar assim mais expressivo, né? Mais explicativo o texto dele. Então, essa explicação é chamada função metalinguística. Então, há outros tipos de texto com a função metalinguística. Por exemplo, um verbete de dicionário. Vamos dizer que você não conhece o significado da palavra adolescente. Aí você vai lá no dicionário, procura adolescente. Substantivo, aí tem toda uma explicação. Jovem, com a idade e tal e tal. Então, toda essa explicação lá no verbete de dicionário é uma função metalinguística, porque foi usado o próprio código, a própria língua portuguesa, para explicar, para esclarecer, tá bom? Às vezes, você abre a gramática, aí você quer um conceito lá, para substantivo. Substantivo, o que é substantivo? Aí lá está o conceito. Substantivo é a palavra que nomeia os seres e tal. Aí aquele conceito, aquela explicação é uma função metalinguística, porque foi usado o próprio código da língua portuguesa, né, para explicar. Na notícia, como aparece? Aparece na explicação de uma legenda, de uma foto, de um gráfico, às vezes um mapa, alguma coisa, algum complemento na notícia ou na reportagem que explique alguma coisa, que demonstre. Então, é função metalinguística da linguagem. E a nossa avaliação, né, a nossa AE, ela vai pedir essa função metalinguística no esclarecimento de algum conceito, de alguma explicação, ou na legenda de foto, ou de um gráfico, enfim. Mas a metalinguística, ela está presente na notícia, porque a notícia ela é repleta de foto. Ora,
a foto, ela diz muita coisa da notícia, não é? Ela ajuda muito na notícia. Às vezes coloca lá a manchete, o título, e aí coloca uma foto lá estampada, não é? Isso aí está bem presente, todo mundo conhece, sabe, o jornal, que a função metalinguística apresenta a foto, a reportagem, a notícia apresenta foto, e a explicação dessa foto é a função metalinguística. Agora, se pedir a função que predomina no texto, é a informação. Ora, o texto informativo, ele domina, não é? Domina, é a função referencial. Aí você justifica porque tem a finalidade de informar. E se pedir a metalinguística, aí você diz, ó, é a metalinguística porque esclarece a foto, esclarece o termo tal, tá bom? Às vezes vem assim no parêntese, uma explicação, um conceito, tá certo? Então, função metalinguística. Aí eu coloquei aqui também uma notícia para a gente ler, né? Então, morte após selfie na banheira reacende risco de celular no banheiro. Então, tem aqui o texto, foi da Bruna Souza Cruz, do UOL em São Paulo. Os perigos de usar o celular enquanto toma banho já não são novidades. Além da possibilidade de estragar o aparelho, os danos podem ser ainda maiores para quem está usando. Destacar isso nunca é demais. Nesta segunda, 19, a imprensa internacional publicou que uma mulher se eletrocutou na banheira de sua casa em Moscou, na Rússia. O motivo? Ela teria tentado tirar uma selfie. Aí está aqui, ó, entre parênteses. É uma palavra em inglês incorporada no vocabulário online para representar uma foto tirada pela própria pessoa que aparece na foto e que é compartilhada na web, enquanto o celular estava carregando na tomada. Ainda não há detalhes sobre a morte, mas tudo indica que o aparelho escorregou das mãos da usuária e caiu na água em algum momento. Este já é o terceiro caso registrado em Moscou em situações parecidas. Veja também. Você deixa o celular no banheiro enquanto toma banho? Pare. O caso é grave e acende o alerta para os perigos reais de um hábito tido por muitos como comum. Afinal, que atire a primeira pedra quem nunca foi tomar banho e levou o celular junto. Danos irreversíveis. Segundo as leis da física, a água não pura funciona como um bom condutor de eletricidade. Por isso é importante ficar longe dela enquanto usamos dispositivos eletrônicos. Já ouviu aquele conselho para tomar cuidado com enchentes e raios em dia de chuva forte? Simplificando, a corrente elétrica funciona com base em elétrons se movimentando de um ponto a outro. Para isso dar certo, é importante ter um meio de propagação e a água da banheira ou do chuveiro funciona como um desses caminhos. Quando estamos molhados, os sais existentes em nossa pele propiciam esse caminho de propagação. São chamados de eletrólitos, necessário para a corrente elétrica. Por isso, a chance de choque é bem maior do que se estivéssemos secos, tá? Então, olha aqui, já presente aqui a foto da notícia. Então, aqui, já que a legenda, ó, vapor do chuveiro também pode danificar celular, certo? Então, aqui já uma função metalinguística aqui, tá vendo? Aqui eu fiz uma adaptação na notícia porque eu precisava
desse exemplo da função metalinguística. Mas também aqui, ó, quando lemos a notícia, aparece uma palavra aqui, selfie, enquanto o celular estava carregando a tomada. Só que aqui aparece uma explicação também, ó, tá vendo? Da palavra selfie. Então, isso aqui é uma explicação, é um esclarecimento desse termo. Então, função metalinguística da linguagem. Então, aqui, ó, tem duas funções metalinguísticas. Só que você tem que explicar por quê. Então, aqui no caso, é a função metalinguística porque esclarece o termo self. E lá na foto, a legenda abaixo, vapor danifica o celular, vapor da água. Então, ela é função metalinguística porque está esclarecendo a foto. Só que aqui, o geral aqui, qual é a função que predomina nesse todo aqui, nessa formação toda aqui da notícia? Da mulher que foi eletrocutada na banheira. Isso aqui é uma notícia. Então, nesse caso aqui, o predomínio é a função referencial da linguagem. Por quê? Porque a função ela tem a finalidade de informar. A metalinguística aparece somente aqui, ó, no esclarecimento desse termo e da foto, certo? Então, duas funções da linguagem aqui. A que predomina, não esqueça, é função referencial, né? Predomina. E se eu pedir uma função metalinguística, aí você procura no texto alguma explicação, não é? De um termo assim, que está esclarecendo, tá? Esclarecendo alguma palavra, algum termo, dando algum conceito, alguma definição de alguma coisa. Agora eu pergunto, qual é o fato ou assunto abordado na notícia lida? Essa questão aí é uma questão do texto. Então, eu sempre peço para os meus alunos, para eles lerem assim o texto duas vezes, porque aí na hora da pergunta, ele não perde nenhuma questão, ele acerta tudo, tá bom? É bom ler duas vezes. Então, qual é o fato ou o assunto abordado na notícia? Aí, o fato ou assunto da notícia lida é a volta do debate sobre os perigos do uso do celular no banheiro após morte de uma mulher na banheira. Então, o assunto é esse, tá bom? Veja, aqui está uma resposta completa e pegou um pouquinho da pergunta, ó, o fato ou assunto da notícia, tá vendo? Eu citei alguma coisinha antes, algum nome, e aí eu expliquei, tá bom? Então, aqui é um exemplo de resposta completa, é o que a gente vai pedir lá. Sempre vai pedir para explicar, sempre vai pedir para justificar, para esclarecer. Às vezes vem assim, por quê, tá bom? Então, não esqueçam da resposta completa. Muita gente perde score de graça, porque esquece de fazer. Já sabe a prova, quer responder rápido e aí não coloca, tá bom? Então, resposta completa. Aí vem o 2. Pergunta: qual é a função de linguagem predominante no texto lido? Agora eu peço, justifique sua resposta. Muito bem. Aí já sabe. A função predominante no texto lido é a função de linguagem referencial, porque tem a finalidade de informar um fato. Claro, a que predomina é a referencial, né? Agora, a outra, ela aparece na notícia, tá? Mas aparece assim, no esclarecimento de um termo, de uma legenda, tá bom? Às vezes, a notícia não tem a foto, né? Aí, nesse caso, a legenda você não vai ter a metalinguística. Mas aí presta atenção se não está esclarecendo no texto algum assunto, alguma palavra lá, tá bom?
Vamos outra pergunta. Terceira. Qual função de linguagem está presente no trecho entre parênteses na linha 4? Explique sua resposta. Ora, nós vimos lá, não é? A explicação que eu mostrei lá, não é? Então, como é o nome daquela função? Vamos lá. Aí aqui pegou um pouquinho da pergunta, não é? A função de linguagem, é bom sempre você retomar a pergunta, porque quando eu vou corrigir, eu vou esquecer isso aqui, ó. Daqui para cima eu vou esquecer, eu vou ler só seu texto, porque aqui é um microtexto do aluno. Então, essa produção aqui, a nota dele é o que vai estar aqui. Aí, a função de linguagem presente no trecho entre parênteses é a função metalinguística da linguagem, pois tem a finalidade de explicar, esclarecer um fato. No caso lá, esclareceu a palavra lá, self, não foi? Explicou o que era uma self lá. Tá? Aqui não está pedindo da foto ainda, tá? Não está pedindo, só da explicação lá. Aí vem 4. Identifique outro exemplo de função metalinguística de linguagem, além do trecho entre parênteses, e presente na notícia, e justifique a sua resposta. Tá vendo? Cuidado, aí, ó, tem o quê? Tem 3 pedidos aí. Então, isso aí é uma questão para... Aqui, ó, identifique outra função, um score, não é? E o nome dessa função, e aí justificar. Tá certo? Então, cuidado. Cuidado com os pedidos, porque geralmente o número de score ajuda você a interpretar a questão, porque a interpretação faz parte da avaliação. Aí aqui, ó, a legenda, tá vendo que eu peguei um pouquinho da pergunta? Não. A legenda escrita logo abaixo da notícia, vapor do chuveiro também pode danificar celular. É função metalinguística de linguagem, pois explica e esclarece a foto apresentada. Tá vendo? Então, função metalinguística e explicação. Tá certo? Muito fácil isso. Aí vem. Apresente 3 características relacionadas ao título da notícia. Ora, o título é aquela manchete de letras, a primeira letra inicial maiúscula, não é? Que tem um destaque no texto. Então, você vai apresentar, eu pedi o quê? 3 características, mais a resposta completa seriam 4 scores, tá bom? Então, o título da notícia, ele resume a informação mais importante do texto, pode vir acompanhado de um subtítulo, não é? Que é uma informação acrescida ao título. Escreve-se com letra maiúscula a primeira letra da palavra que inicia o título. Se houver verbos, esses são empregados geralmente no presente para conferir a atualidade ao fato, e não se utiliza pontuação ao final da frase. Então, não precisa colocar o ponto. Às vezes, se for um ponto de interrogação, aí como a interrogação muda o sentido, aí esse pode constar, porque aí muda o sentido da frase, porque a interrogação ela dá o sentido de pergunta, né? Então, vamos lá a resposta aqui. Como foi? Apresente 3 características relacionadas ao título. O título resume a informação mais importante do texto. Escreve-se com letra maiúscula a primeira letra da palavra que inicia o título. Se houver verbos, esses serão no presente para conferir atualidade ao fato. E não se utiliza pontuação ao final da frase. Então, eu coloquei aqui até mais de 3, não é? Mas aí você tem que saber pelo menos 3, né? É o mínimo, que é o que vai, ou 4 ou mais características, que vai te ajudar bastante lá nos scores, tá bom? Então, aqui é só para você prestar atenção o pedido aqui, ó, tá? O que é que pede. Se esquecer uma, já perdeu o score aí, tá bom? Não pode esquecer. Preste atenção, o pedido e a resposta completa.
Aqui, ó, relacionado ao título. Aí eu já peguei aqui um pedacinho da pergunta. O título, tá vendo? Do texto, da notícia, certo? 6. Classifique o tempo presente na notícia e transcreva um trecho que justifique sua resposta. Ora, toda vida que pedir para transcrever, aí você tem que lembrar que tem que buscar lá no texto, tá? Você pode até saber a resposta, mas não pode ser com outras palavras, tem que ser com as palavras do texto. Por isso que fica entre aspas, tá vendo? Aqui, ó, entre aspas. Então, ó, peguei um pedacinho da pergunta. O tempo da notícia é classificado como cronológico. E o trecho que justifica esse tempo é nesta segunda-feira. Então, esse tempo cronológico é um tempo relógio, não é? É um tempo que dá uma sequência, não é, da narrativa. Então, como o fato é real, o tempo é cronológico, tá bom? Mas aqui eu pedi um trecho. Aí você busca lá. De repente tem outros trechos, tá? Na notícia. Às vezes apresenta parte do texto que justifica tempo cronológico em várias partes do texto. Pode colocar qualquer uma. Outra pergunta. Qual o tipo de narrador presente no texto? Notícia, né? Aí, ó, justifique. Esse tipo de pergunta, para justificar e explicar, você não pode esquecer, tá bom? O narrador do texto é do tipo observador, pois o jornalista procede de maneira impessoal e objetiva. Isto é, sem se envolver ou dar opinião. Então, ele observa os fatos e narra, né? Vez ou outra, quando é um jornalista mais ousado, ele dá a opinião dele, tá bom? Às vezes, assim, limitado numa frase, numa palavra, tá bom? O jornalista procede de maneira impessoal e objetiva, isto é, sem se envolver ou dar opinião. Neste caso, temos a predominância do narrador do tipo observador, terceira pessoa. Porém, em alguns textos, pode haver registros da opinião do jornalista feita por meio de uma palavra, uma expressão, tá certo? Então, mas o predomínio mesmo é o narrador observador, porque ele observa e narra, certo? E observe que os verbos e os pronomes lá estão em terceira pessoa. Outra pergunta que eu posso fazer é: cite elementos do texto que comprovam que o narrador é do tipo observador. Aí você vai e tira os verbos, os pronomes que você achar em terceira pessoa. Aliás, todos eles estão em terceira pessoa, a não ser que seja uma fala de um especialista no assunto, de um personagem lá da notícia. Aí tem a fala dele, mas aí não é narrador, né? É fala de personagem, certo? 8. Caracterize o tipo de linguagem empregada na notícia. Então, a linguagem empregada na notícia é uma linguagem objetiva, clara e precisa, né? Então, objetiva porque ele tem que escrever os fatos objetivamente, sem se envolver, né? Sem dar a opinião dele. Ele observa, conta, informa, né? Tem que escrever precisamente porque ele tem que ser claro, né? O que aconteceu. Impessoal porque ele não se envolve, tá bom? Ele escreve somente o que observa. Qual o nível de linguagem empregado na notícia? Justifique a sua resposta. O nível, tá? O nível. Veja, o texto notícia, como nós lemos lá, veja que é um texto claro, objetivo, não tem erros gramaticais, é passado por uma revisão, é um
texto não é lá, como se diz, erudito, não é tão difícil, é uma linguagem acessível às pessoas que leem, né? Porque o jornalista ele tem que atender a todos os leitores. E os leitores têm níveis de escolaridades diferentes. Então, é o nível padrão da língua, né? É um nível padrão, ele se coloca bem e é bem escrito o texto. Então, o nível de linguagem empregado na notícia é o padrão, pois o texto está escrito de acordo com as normas gramaticais, né? Quem colocar é passado por uma revisão, é um texto bem escrito, de acordo com a norma, ou então não tem erros gramaticais. Então, há muitas maneiras de você explicar o que é o nível padrão. Vocês observaram que de linguagem eu fiz 3 perguntas? Eu pedi função da linguagem, nível da linguagem e tipo de linguagem. Esses 3. Cuidado que na prova, às vezes os meninos confundem um pouco. A função é a referencial e a metalinguística. A que predomina é a referencial. E pode haver ou não a metalinguística, né? Com a presença de foto ou de legenda de foto e o esclarecimento de um termo, tá certo? O nível é o padrão. E o tipo de linguagem é aquela linguagem clara, objetiva, precisa. Tá certo? Então, vamos lá. Identifique no texto os interlocutores envolvidos no processo de comunicação gerado pela notícia. Quem são os interlocutores? É quem emite e quem recebe, decifra a mensagem. Os interlocutores são o jornalista, que é o emissor, emitiu, e os receptores, que são os leitores. Identifique no texto as questões fundamentais sobre o fato. Então, quais são as questões fundamentais? O que, quem, quando, onde, por quê. Às vezes tem o como aqui, tá? Que é a causa. O que? Foi uma mulher se eletrocutou na banheira de sua casa. Quem? Uma mulher. Quando? Aquele tempo lá. Segunda-feira, 19. Onde? Moscou, na Rússia, porque ela teria tentado tirar uma selfie enquanto o celular estava na tomada. Então, essa aqui são as questões fundamentais do jornalismo, tá? São as informações principais, é o lead, né? Sempre vem, geralmente, no primeiro parágrafo. Qual conselho é recomendado na notícia para quem deixa o celular no banheiro enquanto toma banho? A interpretação do texto. É recomendado na notícia que se deve parar com o ato de levar o celular para o banheiro enquanto toma banho. Então, quando for questão de interpretação do texto, vai lá e busca no texto, tá? Aqui tem que se limitar ao texto, porque é do texto que está pedido. Segundo o texto, quais são os perigos de usar o celular enquanto toma banho? Então, também do texto. Os danos são, além da possibilidade de estragar o celular, os danos podem ser maiores para quem está usando. Agora, a questão importantíssima. Cite 2 semelhanças e 2 diferenças entre a notícia. Ora, nós já estudamos tudo, né, de notícia. Então, vamos lá. A notícia é um texto curto e apresenta um fato recente. A reportagem é um texto longo e não precisa ser um fato recente. A reportagem apresenta detalhes, pormenores sobre o fato. Já a notícia informa o fato sem detalhes. E tem muitos outros, muito mais que nós já comentamos, tá? Esses aqui são os mais importantes. Assim, você sabendo 2 semelhanças e 2 diferenças, tá ótimo. Mas a resposta completa tá muito bem. Então, entendido direitinho? Então, boa tarde e até a próxima.